Olá, eu sou Betina da Dobro, eu tô aqui para mais uma Essa é para você. O tema hoje é sobre como ganhar massa muscular através da alimentação. E a nossa convidada de hoje é a Débora, nutricionista. Débora, quer se apresentar um pouquinho? Olá, eu sou Débora Lestinge, sou nutricionista esportiva, atendo principalmente atletas tanto amadores quanto profissionais e também quem busca emagrecimento, hipertrofia. Vamos lá então. Primeira, acho que a grande dúvida de todo mundo é como ganhar, massa muscular através da alimentação. Bom, primeira coisa, todo mundo que busca ganho de massa muscular sempre acha que é só sair comendo um monte e se encher de proteína. Mas o grande ponto é que a gente tem nutrientes certos, nas horas certas, e para que a gente tenha então ali uma estratégia onde o músculo ele ganha uma sinalização. E aí, nessa sinalização a gente começa a ter então uma hipertrofia muscular. E os erros? Você já falou de alguns agora. Tem mais outros que são mais perceptíveis hoje na tua prática? Exatamente. Então, o principal erro é dar muito valor para a proteína e pouco valor para o carboidrato. Então, esquecem do carboidrato no momento de ganho de massa muscular e acabam negligenciando algumas calorias ou até também o próprio benefício do carboidrato durante o período de ganho de massa muscular. Então, nem tudo é só a proteína durante o período de hipertrofia. O carboidrato ele tem um papel importante nisso. Hoje em dia as pessoas acabam pulando o carboidrato, achando que ele faz mal e a gente não consegue, ou eles, no geral, não conseguem entender essa grande importância. E tem alguma diferença entre hipertrofia, definição muscular, a alimentação influencia em um, em outro? Como que isso acontece? Tem. São fases que são diferentes, mas que uma depende da outra. Quando a gente está falando de definição muscular, a gente está pensando numa perda de gordura, então onde a gente tenha uma evidência muscular, onde há definição. Mas para a gente ganhar essa definição, a gente também precisa do período de ganho de massa muscular. Acaba tendo uma periodização nesse sentido e tudo vai depender de onde a gente está partindo. Então, se a gente está iniciando um processo onde a gente esteja com uma quantidade de gordura aumentada, é melhor a gente começar perdendo bastante gordura para a gente ter espaço para depois ir para uma hipertrofia. E também tem o inverso, Algumas pessoas elas já começam com uma quantidade de gordura bem baixa, então a gente já começa trazendo uma dieta mais hipercalórica, por exemplo, para que a gente tenha bastante ganho de massa muscular e esse residual de gordura que pode vir no processo, a gente depois passa por uma restrição calórica. Então, a principal mudança nesse processo é justamente o teor de calorias e as proporções dos macronutrientes também. Então, se a gente está pensando numa dieta para hipertrofia, a gente fala de mais calorias, uma quantidade maior de carboidrato, uma proporção boa de proteína e a gordura ela fica já de escanteio um pouquinho, Agora, quando a gente está falando de uma restrição calórica para uma dieta para definição muscular, aí a gente está falando de uma dieta com menor quantidade de calorias, a gente consegue aumentar um pouquinho mais a proteína, consegue aumentar um pouquinho mais a gordura para dar mais saciedade e aí então a gente consegue ter ali o objetivo atingido, Qual é o mais desafiador? Com certeza a restrição calórica, ela é sempre mais desafiadora. Para ter adesão desse paciente, desse atleta, enfim, durante uma restrição calórica, aí a gente tem que tem que ter um joguinho de cintura para evitar períodos de fome, para evitar perda de rendimento no esporte, para evitar uma perda de massa muscular e posteriormente uma lesão. Assim, a meu ver, somente num atleta, a restrição calórica ela é sempre um desafio. A dieta ela tem que estar sempre alinhada ao período de treino, Então, se é um treino com muito volume, se é um treino de muita resistência, muito tempo de treino, então a gente tem que saber de todas essas variáveis. E os suplementos nessa história toda? Então vamos lá, Bom, se a gente está falando de um ganho de massa muscular, no geral, Então, como eu disse, tanto num período de definição quanto num período de hipertrofia, a gente precisa, do ganho de massa muscular. A gente só vai definir se a gente tiver uma musculatura hipertrofiada. E aí, como a gente tem nutrientes certos, nos momentos certos, a gente pode muitas vezes usar o suplemento que tem um nutriente isolado ali
para a gente ter fonte disso de uma forma muito mais fácil, muito mais prática. Também, né, no momento de intratreino, onde pode ajudar na performance desse paciente, a gente pode usar o benefício, né, de algum tipo de nutriente para que aumente o rendimento também, igual, né, vasodilatadores, né, a gente tem a própria beterraba, né, que a gente tem bastante na Dobro. Também tem a questão, muitas vezes, para a gente não ter um consumo calórico tão alto, né, então se a gente quer atingir proteína daquela pessoa, né, daquele paciente, sem atender tanta caloria, muitas vezes a gente traz a proteína de forma isolada, né, onde a gente tem essa fonte concentrada, mas sem agregar tantas calorias que viriam, por exemplo, num alimento em si. Então a gente pode complementar alguma refeição, ou então a gente pode substituir alguma refeição quando não tem muito tempo para ter uma refeição completa, então uma pessoa que tem uma vida mais corrida, enfim. E aí nisso a gente consegue ter o suporte nutricional adequado em qualquer estilo de vida, né, em qualquer período, né, de falta de tempo, restrição de disponibilidade de alimento, trazendo o objetivo do paciente junto a isso, né, consegue unir uma coisa a outra. Pensando em ganho de massa muscular, existe hoje algum suplemento mágico, algum suplemento que você acha essencial? A creatina, para mim, é o suplemento mais essencial, pensando em musculação, pensando em ganho de massa muscular, manutenção de massa muscular, isso a longo prazo também, né? Então, a creatina, eu sou fã de carteirinha, então, sem dúvida, é o que a gente vai mais usar. Bom, Débora, muito legal, né? Principalmente deixar claro qual é a diferença entre definição muscular e hipertrofia, né? E o quanto a alimentação e a suplementação fazem parte desse processo. Já do que a gente conversou, né, até o momento, indo para um quadro 2. Qual seria a melhor forma de elaborar um prato, né? Pensando numa alimentação geral para qualquer pessoa que quer ganhar massa muscular, como que eu consigo fazer ali uma equivalência, pensando, né, na quantidade de aminoácidos, enfim? Prato de almoço, eu falo que é o prato do PF, né? Arroz, feijão ou qualquer outro tipo de carboidrato, entram tubérculos, cereais, macarrão, enfim, né? A gente sempre separa nesse grupinho do carboidrato. Grupinho da proteína, então pensando em quem come carne, então entram proteínas magras, né? Então cortes magros de carne, peito de frango, peixes também magros, né? Então preparações mais grelhadas, assadas, refogadas. E aí entram os vegetais, né? A única coisa que eu não gosto do PF é que tem pouco vegetal, que é sempre um alface com umas 2 rodelinhas de tomate. A gente sempre fala de priorizar bastante dos vegetais. E vale ressaltar que os vegetais, eles são importantes quando a gente está falando de ganho de massa muscular, então a gente precisa tanto das vitaminas quanto dos minerais para isso. A diferença entre hipertrofia e definição muscular, ou pensando, né, no momento de aumento de calorias e redução de calorias, é na proporção desse prato. Então, quanto a gente vai ter de tal alimento, né, e trazendo ali, mediante todo o dia daquela pessoa, o quanto aquilo vai ser significativo. Então, vai depender muito do restante da alimentação do dia. Pensando numa alimentação vegetariana, vamos falar assim, né, já pensando num vegano, a gente não vai ter uma equivalência de 1 para 1, pensando nas proteínas principalmente, né? Então, a gente sempre pensa na composição de aminoácidos. Então, se a gente está pensando lá num bife, né, de 100 gramas, um bife de carne, ele tem todos os aminoácidos essenciais naquela proporção e numa concentração alta. Se a gente está falando de uma alimentação plant-based ou vegetariana estrita, vegana, enfim, a gente tem essas proteínas, mas tem uma concentração um pouquinho menor, né? Porque tem outros itens que acompanham. Sim. Então tem o amido, por exemplo, que é o carboidrato, né? Então feijão, milho, grão de bico, soja, por mais que tenha uma concentração mais alta de proteína, tem também carboidrato na composição. E não tem todos os aminoácidos essenciais em um único alimento. A gente tem poucos alimentos de origem vegetal que tem essa composição completa, então a gente tem que sempre cruzar, né? Então, trazer diferentes fontes proteicas vegetarianas naquela refeição. E para ter uma quantidade significativa, a gente precisa mais ainda mesclar, porque a gente pode trazer mais sementes nessa refeição, leguminosas ou até fontes de soja, né? Então, soja texturizada, bolinho de soja, enfim. Para resumir, a gente pode sempre ter o prato também rico em vegetais, falando em legumes e verduras nessa refeição, o arroz e feijão, mais uma leguminosa, sementes, né? E a gente pode, eu sempre complemento com alguma fonte de soja, tofu, proteína texturizada de soja, soja sequinha, né? Tem aquele toast de soja. A gente consegue complementar essa refeição para que tenha uma quantidade proteica interessante e também a gente vai ter que balancear isso ao longo do dia conforme o objetivo, se é uma quantidade de caloria maior, menor e tudo mais.
mais. Até pensando, né, o café da manhã eu acho que também é bastante desafiador, não somente, né, para o onívoro, eu acho que para o vegetariano, vegano, a gente acaba trazendo na refeição o ovo para um vegetariano, e no vegano a gente vai de novo para o caminho da soja, certo? Tem o caminho da soja, tem algumas bebidas vegetais hoje que já são mais enriquecidas com proteína. Pasta de amendoim eu gosto muito, sou fã, porque tem uma concentração boa de proteína, juntando isso com um pão integral, né? Então, os próprios grãos integrais do pão, eles também trazem uma quantidade de proteína interessante e bem variada. Então, também, teria que mesclar essas proteínas. Então, uma bebida vegetal, um pão com pasta de amendoim, trazer ali uma fruta com alguma granola, outras sementes. O próprio suplemento, né? Eu acho que esse é um momento, a gente estava falando ali no outro quadro, que é um bom momento para a gente trazer um suplemento, né? A base de proteína vegetal, porque acaba complementando o que a gente não consegue ali só na alimentação. A suplementação, ela tem justamente esse objetivo, né? Então, de trazer uma praticidade, uma maior fonte de determinado nutriente, de uma forma extremamente prática. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre como montar uma refeição legal, né, para um paciente onívoro e para um vegetariano, vegano. E agora a gente vai para o terceiro quadro, sobre mitos e verdades. Então eu já vou trazer a pergunta aqui. É possível a gente ganhar massa muscular somente com alimentação? Mas em algum momento talvez você dê uma estagnadinha ali, né? Como eu disse, a gente precisa sempre ter o momento certo para cada nutriente e só a atividade física talvez ela te ajude no início, depois a tendência é que você não tenha bons resultados. Para ter o efeito positivo da proteína, é necessário que ela seja consumida logo após o treino? Precisa de grandes quantidades? No pós-treino é interessante que a gente tenha um consumo adequado da proteína, isso também varia de pessoa para pessoa. Então, no período pós-treino, sim, é importante a gente ter um consumo interessante da proteína. Mas não precisa ser imediatamente após o treino, a gente tem um intervalo interessante, que isso seja, principalmente, né, mais gradual. Então, que a gente consiga fracionar isso, inclusive ao longo do dia e principalmente num período pós-treino. Não é possível você atingir o seu objetivo de ganho de massa muscular apenas com uma alimentação plant-based. É totalmente possível. Eu sou uma pessoa que faz uma alimentação totalmente plant-based. Tenho muitos pacientes que também comprovam isso. A gente tem diversos estudos que mostram que a alimentação plant-based é totalmente possível pensando em ganho de massa muscular, pensando em saúde a longo prazo, qualidade de vida. Então, isso é completamente mito. Os carboidratos, eles ajudam o ganho de massa muscular? Ajudam. Isso é verdade. Então, como eu disse, a gente precisa, né, do carboidrato além da proteína, pensando no ganho de massa muscular. Lembrando que ele é um nutriente que estimula bastante a insulina, que é um hormônio anabólico. Então, a gente precisa e também, inclusive, né, para a gente ter uma performance melhor no treino, indiretamente a gente tem um ganho maior de massa muscular. Beber muita água durante as refeições dilui nutrientes e atrapalha ganho de massa muscular? Não. Inclusive, a gente precisa bastante de água. É importante ter um consumo adequado de água, inclusive para o ganho de massa muscular. Imagina que todas as reações do nosso corpo acontecem no meio aquoso, né? Então, para isso acontecer, a gente precisa de água, não dilui os nutrientes, né? Então, por mais que a gente tenha uma diluição ali no estômago, mas é absorvido da mesma forma, não muda a absorção. Então, a água não atrapalha de forma alguma a absorção de nutrientes. Esse foi o Essa Pra Você, que quer ganhar massa muscular através da alimentação. Se você tiver algum tema, coloca aqui nos comentários pra gente, a gente vai adorar receber. Quero agradecer a Débora, que veio aqui hoje compartilhar com a gente sobre esse assunto. E até a próxima, não esquece de se inscrever no nosso canal.